Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Estamos na lição de segunda-feira e o título é Salve, Rei dos Judeus. Era uma aclamação. Esse termo, irmãos, salve, era dito muito para os imperadores, pessoas que eram superiores, os reis, os imperadores daquela época. E quando esses líderes, especialmente ali os soldados romanos e também os demais que estavam ali ridicularizando de Cristo, eles o fizeram em tom de zombaria e ironia. E o que me chama aqui a atenção nessa expressão é que quando eles proferiram aquela frase, a gente vai ver mais isso adiante, no caso na lição de amanhã, quando fala que os que estavam também na cruz o ridicularizaram, os dois ridicularizaram, mas amanhã a gente vai entrar em detalhes em relação a isso. Mas uma coisa, irmãos, é para ficar muito claro. Nós ficamos realmente revoltados quando vimos abuso e maus tratos com crianças e idosos, mortes que são feitas com eles de maneira bem desrespeitosa, às vezes atrocidades que se fazem com pessoas que nos comove o coração. Mas, embora juntemos tudo isso, nada se compara à morte de Cristo e os momentos que o antecedeu àquela ocasião. Aqui, ó, a lição deixa clara que a pessoa, quando a gente vê, às vezes, na cruz, né, Jesus, então, representando ali uma ilustração, ou a ilustração representando a Jesus, ele está como que com um fraldão, com uma roupa ali, mas não era dessa forma que acontecia. A pessoa ficava, de fato, totalmente despida. Aqui o autor da lição chegou a descrever que ele caminhava com a cruz, na cruz sobre o seu ombro, sem roupa. Era muito vergonhoso. Quando ele estava ali na cruz, a gente vai ver um pouco sobre isso amanhã, e ele pede água por ter sede, aquele caniço que era colocado, aquilo ali ficava dentro de privadas daquela época. Então ali estava com urina, com tudo, e foi colocado em sua boca diante daquela situação. Então, assim, foi algo extremamente deplorável, a morte e os momentos que o antecedeu o ocorrido ali. Uma outra coisa que eu quero deixar muito claro, irmãos, aquela cruz não foi a causa da morte de Jesus. Aquela cruz foi um objeto, um monumento para demonstrar a manifestação de alguém que amava muito. Jesus na cruz, ele morreu unicamente por amor. Aquilo que foi feito e todo o sofrimento passado foi unicamente por querer estar com você e comigo para sempre com ele no céu. Então, que essa ilustração, que essa manifestação de Cristo nunca se apague de sua mente. Há um livro do Desejado de Todas as Nações, um livro chamado O Desejado de Todas as Nações, que diz assim: far-nos-ia bem se meditássemos cerca de 1 hora sobre os momentos finais da vida de Jesus, ou os momentos que antecederam a sua morte. Meditar sobre isso nos faz ter uma responsabilidade maior da nossa conduta e ter um devido cuidado para com o nosso comportamento, não se deixar corromper pelo pecado, porque ali com Cristo, irmãos, o que aconteceu foi, ele sofreu pelos pecados de toda a raça humana, de todos que vocês imaginarem. Todos os perdidos do mundo sofreram, foi por Cristo ali passado. E a morte que ele sofreu, a angústia que ele passou, foi o que o pecador perdido irá passar. Por conta disso, a sua morte foi substitutiva. Ele morreu a morte eterna para nos dar eterna redenção, eterna salvação. Então, assim, ele se entregou. Note comigo e pense comigo, existiam momentos na vida de Jesus que Satanás queria que ele morresse. Agora aqui, ele não queria que ele morresse. Um exemplo, assim que Jesus nasce, Herodes perseguiu para matá-lo. Se Jesus fosse morto ali por um assassinato, nada serviria para mim a sua salvação. Ele foi perseguido por demais vezes em situações adversas para que ele pudesse ser morto. Se ele fosse morto ali naqueles momentos, nada serviria para nós. O que precisava, na verdade, é que a morte dele, embora não precisasse ser tão vergonhosa, mas tudo aquilo foi para entender o custo do pecado. É como se Deus mostrasse a sua ira para com o pecado do qual o seu filho sofreu sem ter culpa alguma. O texto de Isaías fala assim: como ovelha muda foi levada aos seus tosqueadores. Então, assim, Jesus morreu de fato a morte substitutiva. A cruz representava simplesmente o escárnio, a vergonha da morte. Mas a causa daquela morte foi unicamente por nos amar. Por isso que o texto sagrado fala, né? Deus amou o mundo
que deu o seu Filho. E o Filho que foi dado não foi simplesmente para estar conosco, mas foi para morrer por nós. Considere-se, irmãos, que a morte que Cristo sofreu foi para nos dar a condição de não passarmos pela morte eterna que ele sofreu. Ele foi o único ser humano na face da terra que passou pela morte eterna como vitorioso. Todo pecador que passar pela morte eterna não terá vitória. Então não haverá segunda chance. O tempo que nós temos é agora. Que possamos dizer todos os dias: salve nosso Senhor Jesus Cristo, ó Rei dos judeus. Ou melhor dizendo, ó Rei das nações. Porque os romanos disseram isso e ele de fato era rei deles também. Mas embora ele tivesse falado aquilo em tom de zombaria, Cristo de fato, quando voltar, será o nosso Rei dos reis e Senhor dos senhores, para sempre e eternamente, por séculos sem fim. Que ele de fato seja o seu rei e o meu rei hoje, amanhã e para sempre, para que quando ele voltar, nós continuemos a ser os seus súditos, cidadãos herdeiros do reino celeste, unicamente pelo que Cristo fez na cruz para nos dar eterna redenção. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado pela tua mensagem, pela tua palavra e obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós. Nos ajuda, ó Deus, a podermos reconhecer toda a tua bondade para conosco e assim te aceitarmos a cada dia. Perdoa nossos pecados, permanece conosco, Senhor, e nos dá um dia com a tua paz. Te pedimos por Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e amanhã iremos falar sobre a crucifixão e eu vou falar sobre aqueles ladrões que injuriaram a Cristo inicialmente. Forte abraço e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.